Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se debaixo de um zimbro, eis que então um anjo tocou, ele disse: levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Estes versos. Amém. Irmãos, os caros irmãos e irmãs, e todos quantos estão neste momento conectados a ouvir este conselho e a estar no santo culto que Deus prepara. E a nossa alegria é estar na igreja. Enquanto estamos no culto, irmão, a nossa fé está viva na presença de Deus. Os que algum deixam de congregar, certamente vão morrendo, vão assim perdendo o ânimo. Mas o que nos alimenta é as nossas orações, é as nossas necessidades que atendemos a um, ao outro. Então, estamos firmes na fé. A fé é o combustível que precisamos ter para permanecer na esperança da vida eterna. Quem perde a fé, perde as forças. Seria como a pessoa que tem um carro e não tem o seu combustível. Não tendo combustível, não dá para andar. Mas tendo combustível, prossegue. Bem-aventurado quem tem fé de estar no culto, quem tem fé de orar, quem tem fé de orar para algum doente, para algum necessitado, interceder por aquele aflito, com certeza que Deus pode ajudar. E com certeza que Deus pode ouvir a sua oração. Sem fé, a palavra fala, é impossível agradar a Deus. Mas veja que aqui, esta passagem que o Senhor dá de ler, é sobre Elias, um profeta do Senhor, dos grandes profetas, que o Senhor se serviu dele em Israel para levar, deixar, proclamar o nome de Deus em toda a terra. Em tempo que havia uma grande idolatria pelo rei de Israel, Acabe, e a sua mulher Jezabel, Baal era o ídolo, e as adorações iam para um ídolo, e esqueciam-se de Deus, que tudo fez, e um Deus que tudo criou. Então, nisso, quando a pessoa se apega às coisas feitas pela mão do homem, ele deixa de servir a Deus que o criou. Então, é uma fé morta, que tudo é feito, o que é feito pela mão do homem não tem vida, mas o que é feito pela mão de Deus tem vida. Então, Deus colocou uma vida em nós, esta vida terrena, e nela estamos vivendo, até o dia que chegar a hora de cada um. E assim assim Deus terminou ao primeiro homem, Adão. Se veio do pó, em pó te tornará. E essa sentença segue até o dia de hoje a todos os homens que passaram pela terra, viveram
e desceram, e não mais saíram. O único que desceu à sepultura e saiu é nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele trouxe para a humanidade, vencendo a morte, Ele trouxe a ressurreição. Então, irmão, esse Elias, profeta, que o Senhor se serviu dele, trabalhou bem na obra, muitos milagres, homem que Deus se servia, e a palavra na boca dele era a verdade. O Senhor se servia dele em orações, como fala lá em Tiago. Elias, homem sujeito às mesmas paixões, orou, e não choveu por 3 anos e 6 meses. E fala a palavra, a oração feita por um justo pode muito, e tem os seus efeitos, e tem os seus resultados favoráveis. Então Elias era homem de oração, tinha força de oração, e era um homem destemido, porque o cristão, quem serve a Deus, a irmã, o irmão, todos nós devemos ter coragem, ter firmeza, irmão. Nós devemos ter uma firmeza em nós de avançar sempre e nunca parar. E Elias, então, nos dias dele, o povo se dividiu. Alguns serviam a Baal, outros poucos, que ele achava que eram poucos, estavam servindo a Deus, mas ele não sabia o tanto, que ele mesmo chegou a dizer: mataram derrubaram os teus altares, e acabaram, a fé sumiu, a crença sumiu, só fiquei eu e buscam a minha alma. Quer dizer que a situação era bastante desanimadora. Mas até que um dia o Senhor lhe colocou no coração: hoje vamos tirar a limpo quem é Deus e quem é Baal. Convocou os da idolatria e convocou alguns de Israel, que talvez não fossem muitos, até pelo medo de perseguições. E assim, vamos fazer um altar aqui para Baal, outro para Deus. E mandou despejar água, pôs lenha e disse: o Deus que responder com fogo, esse Deus é verdadeiro. E os de Baal fizeram tudo, e assim clamaram e suplicavam, e o Deus dele era um ídolo, não respondeu nada. Elias disse: Baal não respondeu, não, então agora eu. Põe fogo, põe lenha, põe água, encharca. E clamou o Senhor e disse: mostra que eu sou teu servo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mostra que eu sou teu servo. Aleluia. E aquela oração com fé, e no meio de pessoas, diante de pessoas contrárias. Hoje, alguns se envergonham até de dizer a palavra de Deus, outros se envergonham de orar. Irmão, ele se ajoelhou no meio de todos os adversários, ou se ajoelhou ou de pé, não sabemos a que maneira ficou, mas ele clamou a Deus diante de todos. Quando clamou, o Senhor desceu fogo do céu, queimou, acabou com tudo que ali estava, a água, o holocausto, e Deus foi glorificado. E ele disse: matai esses profetas mentirosos. O Deus dele não é verdadeiro. Verdadeiro é o nosso Deus, que respondeu com fogo. Glória a Deus. E naquele dia houve então glória a Deus. O que deveria ser feito foi: puseram a limpo quem era Deus e quem não. Então, nas nossas orações, na nossa vida que levamos, nós também somos afrontados. Todos, o que nos afrontam e o que desafiam. Mas, irmão, nós sabemos o Deus que servimos. E fique firme nisto. Bendito o nome santo do Senhor. Mas, quando então os filhos de Israel caíram em cima dos profetas de Baal e exterminaram eles junto ao ribeiro, Jezabel, que era
a mãe da idolatria, porque Acabe era filho de Israel, mas Jezabel, a mulher, não. E ela dominava sobre o marido, mandou, pediu para que os filhos e os adeptos da idolatria saíssem então em cima de Elias. E ela mandou um recado: amanhã, Elias, a estas horas, a tua cabeça está igual de um deles. Irmão, percebem isto aqui? Diante de uma multidão grande que estava ali, 450 profetas, ele não temeu. Mas a hora que a mulher mandou o recado, ele temeu. Fugiu, fala aqui a palavra, para sair com vida. Sabia que ela era sanguinária e sabia que ela era astuta, porque pela astúcia dela, ela mandou matar Nabal e pegou a vinha do pobre lavrador. Ela era astuta. Então, aconteceu o quê? Ele temeu e foi embora. Caminhou a uma distância que se pode caminhar um dia de caminho. Quantos quilômetros? Por aí. Chegou, deu a tarde, parou, sentou, deitou a descansar embaixo de um zimbro. Se os irmãos procurarem, essa vegetação é uma vegetação que tem caule, não tem folha. Era apenas um tronco. Não tinha folha como tem todas as outras árvores. Quer dizer que quando a pessoa está em dificuldade, lembra disso, irmã, nem a sombra que você procura vai ter folha. Glória a Deus. Nem a sombra. Teve que ficar por ali. Deitou ou sentou e ficou desanimado. E no seu ânimo, quer dizer, no seu desânimo, disse: não sou melhor do que meu pai. Os meus pais se foram, eu também vou. Um dia eu vou. Quer dizer, me leva agora. Pode me tirar a vida, que desta vida eu não espero mais nada. Glória a Jesus. O profeta valente, profeta revestido, profeta que tinha a palavra de Deus na boca. De repente, diante da prova, o grande ficou pequeno. O valente perdeu a força. O virtuoso já não era mais o mesmo. Glória a Deus. A ameaça derrubou. A ameaça fez ele se entregar. Se entregou, não sou melhor. E isto acontece. Os irmãos querem ver? Não aconteceu só com ele. Sansão, depois de matar 1000 filisteus, disse: agora um incircunciso tira minha vida. O forte Sansão desanimou. O forte Sansão desanimou. Jona pregou a palavra, converteu, mudou a vida de 120.000 moradores de Ninive. Os ninivitas se converteram, secou o pé de abóbora e veio o sol na cabeça dele e disse: recolha-me, leva embora. O profeta que pregou converteu tantos mil. Aleluia. Glória a Deus. Olha que Aleluia. palavra Deus está mandando. Glória a Deus. Santo Deus. Deus está mandando esta palavra, ou melhor, não digo falando assim, que não ser tão forte, mas o conselho que Deus está enviando é para algum que é muito forte e que hoje está se sentindo fraco. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Lembra dos teus dias passados e lembramos dos nossos dias passados, quanta vitória Deus deu. Santo Deus. Quantas vezes a mão do Senhor apareceu, quantas vezes vencemos, quantas vezes dormimos sem condição e acordamos libertos.
Quantas vezes o homem forte acabou a força dele. E agora? Onde vou? Cadê a força? O Senhor traz claramente para mostrar para o homem o que ele disse para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. A minha força, a tua força é a minha força em ti. Santo Deus. Se o irmão crê que Deus te dá força, serás forte. Aleluia. Se recebemos a palavra, como o Senhor já deu, pela fé, a tua força será maior. A pregação da palavra é isto. O que os irmãos ouvem é a voz que está se falando. Mas quando entra no teu coração, não é a voz de quem fala, é a voz de Deus, porque você não crê no que o homem prega. Aceita, recebe, mas só que você está recebendo é a palavra de Deus. Aleluia. Paulo falou: eu fui até vós, ó Tessalonicenses, e vocês me recebiam, eu como um anjo, pregando, ensinando. Vocês sabiam que era eu, mas vocês recebiam como palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos irmãos, o conselho desta palavra é isto aqui, não é muita coisa. É para os fortes que estão querendo deitar. Aleluia. É para aqueles que dizem: chegou ao fim. O Senhor manda esta palavra como falou para Elias: levanta, come, bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Muito comprido é o teu caminho. Ainda tem Elias, quando saiu dali, o Senhor lhe deu uma mensagem para ele ir no Monte Horebe, e ali esperou, veio o fogo, veio o vento, veio o terremoto, e depois apareceu o Senhor para ele: vai aqui, passa lá na casa de Meola, lá onde está Eliseu, em Abel Meola, unge Eliseu por profeta no teu lugar. Eliseu estava lavrando terra com os bois, as juntas de bois, se não me engano, era 4 juntas, 8 juntas de boi, que ele lavrava a terra. Elias chegou, Eliseu chamou e disse: hoje o Senhor te faz profeta em Israel. Eliseu chegou perto, maiou a capa nas costas dele: profeta do Senhor. Glória a Deus, O aleluia. lavrador, o lavrador. Glória ao nome Aleluia, santo Pai, do glória Senhor. a Deus. Despertou um dom, nasceu um profeta. O profeta que estava pedindo a morte foi preparar e colocar outro profeta. O profeta que estava se desanimando foi ungir um para rei em tal lugar. E no lugar lá coloca aquele lá, o filho de Ninse, Saul. Coloca como rei. Se alguém escapar da espada desse, outro pega isso, aquilo. Elias: eu vou fazer uma limpeza em Israel. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito é o Senhor. É a palavra. Irmã, irmão, às vezes até a gente recebe alguma notícia sobre a saúde, né? Que a gente fica muito desanimado, e é natural. A pessoa deseja alguma coisa mais, ver na vida, alguns acontecimentos, alguma coisa no âmbito de família, uma formatura, um casamento, um milagre, uma conclusão de uma obra, e de repente vem uma notícia muito triste. Leva aquilo como uma pancada muito forte, mas a pancada hoje é diferente. Deus põe esta palavra, que é um conselho para nós ouvirmos, dizendo: você é forte, mas está chegando no fim a tua força. Mas Deus, por esse santo conselho, então, aqui uma coisa real que aconteceu, falou com Elias: muito comprido é o teu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus, Creia. aleluia. Se nós recebermos a palavra, ela se cumpre. Por que a palavra tem poder? Ela tem poder para aquele que crê. Para aquele que não crê, não tem poder. Para um, a pregação não é nada. Principalmente para aquele que não crê. E principalmente para aquele que blasfema.
Mas quem crê, creia, receba. Lembra da palavra que aconteceu com Eli, Ana e Eli, sacerdote? O sacerdote falou para ela que ela estava triste, abatida. Ela falou: eu tenho chorado meus desgostos, minhas aflições, eu tenho falado até agora. E depois o profeta, ou melhor, o sacerdote chegou perto dela: mulher, faz assim, o Senhor Deus de Israel te conceda segundo a petição que você pediu. Glória a Deus. Aleluia. Acabou. Glória a Só Deus. foi a palavra. Agora, aquela palavra, aquela resposta, aquele anúncio que chegou no ouvido dela, a criança que ela pedia tem tempo da vida para ser gerado. E ela saiu dali, o que aconteceu? O seu semblante já não era mais triste. Glória a Jesus. Aleluia. O teu semblante já não está mais triste. Glória a Deus. A palavra tocou na tua alma. Glória a A Deus. palavra tocou no teu coração, irmã. Então o teu semblante não é mais triste. Lavou, quando ela saiu dali, lavou o seu rosto, comeu e bebeu, esperou o tempo da vida. Pela fé, a criança nasceu. Menino foi desmamado, levou no templo e disse: por este menino eu chorava, Eli. É este? É este. Chamou Eli, o seu marido Elcana, disse: esta é uma mulher virtuosa, tenha mais filhos com ela, que ela é virtuosa. Aleluia. Glória a Deus. É o conselho da palavra. Não desanimemos. Esta vida é isto aqui, irmão. Hoje nós estamos contentes, dali a pouco estamos alegres. Uma hora tem uma notícia boa financeira, outra hora tem uma notícia ruim financeira, uma hora tem uma notícia boa de saúde, outra hora é triste. Uma hora você comemora o nascimento de um neto, outra hora chora por alguém que foi embora. Ou vida triste, ou vida amargurada, ou vida incerta. Deus não quer nós aqui. Para nós preparou um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Nós não somos daqui. A nossa morada é no reino da glória Glória de a Deus. Deus. Aleluia. Aqui tem pão. Aleluia. Pão, que é para aquele que tem fé, a palavra é um pão. Agora, para quem não tem fé, sei lá o que é. Mas quem tem fé, come a palavra, que a palavra fala: desejai o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo. Então, a nossa alma se alimenta daquilo que é do céu. Bem-aventurado quem, ouvindo a palavra, se reforçou com isto aqui. É uma palavra tão simples e tão conhecida, mas vai sair força. Ainda vai chegar os dias, ainda vai chegar os anos, e vai virar para trás e dizer: eu não esperava chegar onde cheguei. Glória a Deus. E eu não esperava alcançar o que eu alcancei. Glória a Deus. Não esperava ver o que eu estou vendo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.